Bom, gente, hoje eu vou falar um pouco sobre a neurociência. Essa vai ser a nossa agenda. Eu espero que dê tempo de passar tudo isso aqui, mas a gente vai chegar em Python, vai dar certo. Vai. Bom, vou me apresentar brevemente. Eu sou a Caroline Dantas, acho que isso vocês já sabem. Eu curso neurociência na Universidade Federal do ABC. E agora eu estou um pouco nervosa porque essa sala está bem cheia agora que eu parei para ver, mas tudo bem. Bom, eu curso neurociência desde 2014 e eu comecei a me interessar muito pela área de cognição. No final do ano passado, mais ou menos em outubro, então está fazendo um ano mais ou menos, eu comecei a estudar esse negocinho chamado computação neuromórfica. Como vocês... Alguém já ouviu falar disso? Ouviu esse termo? Tirando a Letícia? Tá. Tem 4 pessoas, é mais do que qualquer um outro. Estou bem empolgada agora. E aí eu comecei... A minha professora estava trabalhando com memórias resistivas. E aí ela me falou disso e eu fiquei... Tá, ela falou, você quer programar para mim? Daí eu falei, tá bom. E eu não sabia onde eu estava entrando e eu tô aqui hoje, faz um ano que eu estou trabalhando com isso. Eu vou tentar passar para vocês como foi esse um ano de experiência. Bom, quem conhece a área de neurociência aqui? Boa. Bom, a neurociência ela é uma área muito nova. A primeira sociedade é de 1970, então é uma área que não significa que a gente não tem interesse pelo que acontece dentro da nossa cabeça, mas a área começou em meados aí do século XX. Ela é interdisciplinar, então a gente vai ter abordagens aí tanto da medicina, da biologia, da psicologia, da física, química e matemática. E nós temos alguns níveis de análise. São as análises moleculares, celulares, sistemas, comportamental e cognitivas. Então, aqui dá para ver um pouco que a gente estuda desde a parte biológica, né, desde tentar entender como acontece biologicamente. Claro, tudo isso daqui vai passar pela parte biológica, tanto comportamental quanto cognitivo, porém, a parte comportamental e cognitiva vai começar a entrar num nível um pouco mais abstrato, que é um nível que vai para além da biologia. E como funciona a neurociência no geral? É a observação, replicação, interpretação e verificação. Então, nós observamos um fenômeno, tentamos replicar esse fenômeno, interpretamos a nossa replicação, fazemos a verificação. Se está ok, a gente continua. Se não, a gente volta de novo para a observação e vai fazendo esse ciclo. E o que é a computação neuromórfica? Ela também é conhecida como engenharia neuromórfica. Só uma coisa, todo mundo aqui é da área da computação, está familiarizado com a comp, um nível de programação e tal, beleza. Então, também conhecida como engenharia neuromórfica. Opa. Ela é interdisciplinar, como a neurociência. E qual é a grande chave? Ela é um pouco sci-fi, porque a gente tenta emular a funcionalidade, principalmente do encéfalo. Ou seja, a gente estuda o cérebro, o cerebelo, tronco cefálico, e a gente tenta emular essas funcionalidades. Então a gente tenta passar isso para programas de computador. Só que aí a gente vai ter lógico, nada é tão simples quanto parece. E onde a gente bate aqui? O encéfalo, ele não executa essas instruções de forma codificada. Então, o que isso significa? Não é um passo atrás do outro, é em rede. Vai ficar mais claro mais para frente. Bom, nós temos
10 elevado a 16 sinapses por segundo. É muita informação. Quem trabalha aqui com Data Science? Então, vocês sabem que isso aqui... Tenta pensar isso aqui em dados, sei lá, de alguma página, alguma coisa. É muita coisa. Então, a gente tem muita informação. E nós exploramos tanto as propriedades físicas quanto biológicas. E a gente tenta... Só fazer isso já seria meio treta, mas a gente vai um pouco além. A gente tenta imitar o comportamento humano. Os meus amigos têm uma mania de falar, às vezes, que eu estou tentando hackear pessoas, mas não é isso. Porque aqui, o que a gente vai pensar? Quando a gente fala em imitar o comportamento humano, cada pessoa a gente vai abstrair de que cada pessoa tem seu jeito, cada pessoa tem uma forma de ver o mundo. A gente vai tentar dar uma generalização nisso. Bom, e tá, eu falei pra caramba, parece que eu tô falando ainda de biologia, onde entra a computação nisso. Essa é a lei de Moore, todo mundo conhece? Quem não conhece? O que é a lei de Moore? Aqui, a linha... não vai dar pra ver a linha porque tá misturando, mas acreditem em mim. Essa linha azul, nem eu estou enxergando, mas essa linha azul é a previsão da lei de Moore e como seria dobrando os chips, o número de transistores que a gente tem nos nossos chips. Ou seja, o quanto de informação a gente está conseguindo guardar, basicamente. E tá vendo que aqui foi o número, essa linhazinha aqui de baixo, ó, o quanto a gente está conseguindo fazer, foi seguindo bem até, ó, aí tem aqui a linhazinha verde, foi seguindo bem, só que era para a gente estar aqui, mas a gente está aqui, tem um gapzinho. Por quê? A gente chegou num momento, agora, quem acompanha a Intel vai ver isso, que a gente chegou num momento em que está complicado guardar tanta informação, tipo, fazer coisas pequenas, mas que caibam muita informação. Um exemplo é os nossos celulares, que estão ficando cada vez maiores. E isso me incomoda bastante, porque não cabe mais no bolso, mas enfim. Bom, agora... E o que a gente tenta fazer na computação neuromórfica? Além de tentar imitar o comportamento humano, a gente tenta construir hardwares que funcionem da mesma forma que os nossos cérebros. E como a gente faz isso? É chamado memórias resistivas. Por que eu não trouxe uma foto, né? Porque é um negócio desse tamanho, não ia dar para ver quase nada. E o desenho é um pouco complicado, não ia caber nos 20 minutos. Porém, eu vou tentar explicar, vou precisar que vocês usem a imaginação e a criatividade também. Imagina, a gente tem os nossos resistors, certo? Beleza. Agora, imagine que a gente está passando uma tensão por esse resistor e ele conseguisse guardar essa informação. Beleza? Então, pense que você processou uma frase, sei lá, Natal é quente. E ele conseguiu guardar, ele guarda essa informação. E você consegue ir passando outras frases e ele vai guardando como se fosse uma memória, realmente. Tipo, ficou aquilo guardadinho, aí você consegue ir guardando mais coisas. Porém, você consegue evocar isso da mesma forma que a gente evoca a nossa memória. Certo? Deu para entender mais ou menos? Então, é como se a gente tivesse uma informação. E como a gente faz isso? Bem basicamente, esses main registers, eles são uma plaquinha com grafeno, geralmente se usa grafeno, aí se dá alguns banhos, e as pessoas estão tentando guardar coisas nele. Então, a gente conseguiu 8 bits, o nosso grupo de pesquisa, a gente ficou mó feliz. Agora a gente conseguiu 16, e a nossa próxima meta é fazer um pendrive.
E quem vai usar o pendrive sou eu, então estou muito empolgada. E agora eu vou tentar explicar como eu estou tentando fazer o meu pendrive. Bom, aqui nós temos os níveis de implementação. Eu vou liberar essa apresentação e aqui embaixo tem a referência de onde eu tirei esses quadrinhos. Para quem tiver interesse na área, é bem interessante. Bom, nós temos os níveis de implementação, nós temos os níveis de aqui entre na ciência elétrica e aqui eu vou falar na neurociência e qual é o nível hierárquico, beleza? Então, do número 1, que seria aí os nossos genes, a gente não tem nada elétrico para isso. Porém, quando a gente está falando no nível de membrana, seriam os nossos transistores. Quando a gente está falando no nível de dispositivos, a gente teria aqui as nossas sinapses e são os nossos memristors, que vão trabalhar vão processar essas sinapses. Um circuito seria um local de uma população de neurônios. E o que seria isso? Um bloco e uma... Pera, eu pulei coisa. Desculpa, gente, eu estou bem nervosa. Um componente. Então, aqui seriam, na ciência elétrica, a nosso perceptron. Então, a gente está conseguindo fazer o quê? Um neurônio. Uma população neuronal seria um bloco, uma célula, fazer uma célula. Quando a gente entrasse no nível de sistema, seria um sistema cerebral. Aqui tem um problema. Do inglês... Eita, tenho 5 minutos. Brain, em inglês, é tanto para cérebro como para encéfalo. Nesse caso, entendam aqui como encéfalo. Então, é tudo que está dentro da caixa craniana. E aí seria esse macro bloco. E quando a gente chegar no nível de mente, aí seria uma arquitetura completa, que aí seria o nosso nível de comportamento. Eu estudo esse último nível de mente, e eu estou tentando implementar uma arquitetura completa, mesmo que seja um pendrive. Bom, lembra que eu tinha falado que ele não executa instruções codificadas, mas esses disparos entre as sinapses? Então, isso aqui são os nossos computadores, tudo codificadinho, bonitinho. Aqui a gente tem o processamento e sai. Nosso cérebro é isso. Basicamente, se você olha isso aqui, dá para lembrar um pouco uma deep learning, né? Tipo, se a gente fosse tentar organizar isso aqui. Mas é basicamente o que a gente tem. Então, aqui a gente tem algumas representações em von Neumann e dentro da computação neuromórfica. Então, como é o nosso processamento? Como a gente tem o processamento hoje? Determinístico, centralizado e sequencial. Aqui, na nossa ciência, nossa computação neuromórfica, a gente tenta fazer isso de forma estocástica, descentralizada e paralela. Plasticidade. Isso aqui é a parte mais legal. Porque no cérebro a gente tem uma coisa que é chamada plasticidade, que é quando a gente aprende alguma coisa e você fica repetindo isso. Então, você tem os processos de plasticidade, que é como você consegue... Aquilo vai ficar mais... Eu estou tentando pensar num termo em português, tá? É um termo em inglês na minha cabeça. Mas aquilo vai ficar mais registrado, vai. E isso é adaptado via o quê? Potenciais altos e essas depressões. Então, tipo, a gente tem grandes potenciais e uma depressão. Então, tipo, seriam mais ou menos essas ondas. E é assim que a gente consegue, que a gente faz essa adaptação. Aqui em memória nós temos a memória volátil e não volátil. E na computação neuromórfica a gente usa memórias de longa duração e a memória de curta duração. E essa sequência binária são os nossos spikes, são as nossas sinapses. Qual é a implicação social? A gente entender melhor como são os distúrbios neurais, como esquizofrenia. Se a gente consegue entender como funciona a circuitaria por trás disso, a gente consegue fazer
mecanismos, arquiteturas, a gente consegue melhorar a vida dessas pessoas. Então, transtornos de ansiedade, depressão, esses são as nossas... É o que a gente tenta. Fora as outras, como afasias, que é quando a pessoa perde a capacidade de entender a linguagem falada e escrita. E a implementação de sistemas artificiais. Se a gente consegue entender como todo um sistema funciona, a gente consegue fazer coisas muito legais, principalmente, por exemplo, as pernas mecânicas que nós temos hoje em dia. Nossa, elas são muito boas, mas se a gente conseguir entender toda essa circuitaria por trás e conseguir modelar, a gente pode fazer um nível de uma perna mecânica muito, muito, muito melhor, que ela trabalhe quase tão bem quanto a perna boa, caso a pessoa tenha outra, claro. E, bom, Python, né? Em Python, por que é interessante usar Python nisso e por que a gente está usando Python? Neurociência tem uma tradição de usar MATLAB. E nada contra quem usa MATLAB, sabe? Mas dá um trabalho do caramba fazer isso em MATLAB, sabe? Dá um trabalho bem pesado. Aí a gente pegou e tentou fazer em R. E também não foi legal. Quando a gente passou para Python, cara, tem o CPython. Ter o CPython é maravilhoso. Por quê? A gente precisa processar essas informações muito, muito rápido. E a gente faz isso o quê? Em C. E a gente tem essa interoperabilidade. Você não vai colocar neurocientista para programar em C, né? A gente mal... enfim, não vai colocar. Então você coloca isso aqui, você faz em Python e conversa muito bem com C. E o que a gente já conhece de Data Science, que é brincar com essa análise de dados, com Machine Learning e Inteligência Artificial. Aqui tem os meus contatos, para quem quiser saber mais sobre a área, quiser trocar uma ideia. E como a gente usa Python nisso nos meus últimos... Débora, só mais um minutinho. Como a gente agora, como eu tento entender essas memórias, eu estudo imagens de ressonância magnética funcional. Então eu estudo tanto a estrutura como onde está tendo ativação, quando uma pessoa está fazendo uma atividade. A partir disso, nós extraímos dessas imagens, a gente transforma tudo em matrizes. Dessas matrizes nós transformamos em grafos. Desses grafos, a gente faz uma análise matemática usando topologia, que é uma área da geometria. Depois a gente transforma isso em código, tudo que a gente fez em matemática a gente transforma em código. E aí a gente passa para as nossas memórias resistivas e vê se deu certo. Senão a gente volta tudo de novo. Bom, é isso.